Eu queria abrir essa parte da conversa aqui, não tem problema, talvez esse pedaço seja um pouco mais longo, mas para a gente tentar fazer esse exercício de você ajudar a gente a construir essa coluna, essa espinha dorsal do tema, para que a gente possa eventualmente ir avançando sobre assuntos mais controversos, né, se eu posso dizer assim. Muito bom. Só e colocando já a pergunta do Isaías aqui, ó, que aí ela já entra dentro dessa introdução. O Apocalipse não está em ordem cronológica? O Gil com certeza vai responder isso nessa espinha dorsal aí. Bom, respondendo essa pergunta, antes de mais nada, eu quero dizer a vocês assim, podem mandar perguntas, qualquer pergunta, eu vou responder todas as perguntas, tá? Vou dizer, na maioria delas, vou dizer assim, isso não sei não. Mas, antes de mais nada, e antes de responder, essa questão, bom, para não esquecer a pergunta, se o Apocalipse se ele está em ordem cronológica, de certa forma, sim, há uma certa cronologia, mas nós também vemos aquilo que Benito, um pastor lá de Salvador, diz, ele menciona assim como parênteses. Há parênteses dentro dessa cronologia para explicar em detalhes determinados temas, tá? Então, mas há uma certa cronologia, sim. A importância de se ter essa espinha dorsal, até a gente costuma mencionar assim, que esse tema, a volta do Senhor, o fim dos tempos, é um grande quebra-cabeça. E para a gente montar esse quebra-cabeça, a gente precisa daquela capa, né, do quebra-cabeça, que é a imagem do quebra-cabeça montado. Como que ele vai ficar, para você poder, então, montar o quebra-cabeça. E essa imagem, a gente costuma dizer que é justamente a palavra dada por Jesus em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, né? Então, ali está para nós a espinha dorsal, aquilo que seria o fundamento. Antes de eu começar a falar sobre isso, importante que se diga que a intenção de se propagar esse fundamento, que é o tema da volta do Senhor, é para que cada um de nós tenha ainda mais dentro de nós temor pelo Senhor. Amém. Sabendo que Ele está para voltar, sabendo que essas coisas estão para acontecer, e que isso gere temor no nosso coração, que não seja apenas uma curiosidade. Muitos veem alguns temas, alguns assuntos, por causa de curiosidade. Eu costumo dizer que há uma diferença entre curiosidade e interesse. O interesse por esse assunto envolve temor do Senhor e envolve o querer conhecer para ser edificado e para edificar a vida dos outros, né? Agora, a curiosidade, ela apenas vai buscar uma novidade. E aí, então, as pessoas vão atrás de vários assuntos dentro desse grande tema e que, às vezes, não tem nada a ver, né? Depois nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso. Sim. Então, quando você tem essa espinha dorsal na sua mente, no seu coração, e é importante que você pegue essa espinha dorsal e memorize isso, como se fosse catequese mesmo, para você ter na mente essa sequência de fatos, para que dentro dessa espinha dorsal você possa ir inserindo
outros elementos que vão se encaixar com isso daí. Não pode vir contra, não pode ser algo que destoe daquilo que é a espinha dorsal. Só para você ter uma ideia, semana passada eu estava lendo o Velho Testamento e eu vi 2, 3 versículos que me chamou a atenção. Lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 3 até o 6, eu vou ler para vocês, diz assim, ó: Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Para mim, isso daqui está falando de Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então está falando da aparição dele. Agora, olhe o versículo 5, que é a sequência disso que eu li. Diz assim: adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Então, para mim, aqui está muito claro que está aparecendo. Jesus aparece no céu e depois vem a ira do Cordeiro, que é quando a terra toda vai ser abalada, os montes vão ser abalados, né? Na ira do Cordeiro. Mas olha que frase interessante, quando fala que ele aparece no céu, fala assim: adiante dele vai a peste. Quer dizer, a peste chega antes de Jesus aparecer no céu. E o que nós estamos vendo aí na Terra é uma grande peste, né? Essa pandemia, né? Gil, mas como que você sabe que essa peste está falando? Não, eu não sei. Eu só estou mencionando porque eu penso que não vai demorar muito para Jesus voltar. Então, talvez, isso é só... Talvez esse versículo já esteja começando a se cumprir, né? Essa peste que está vindo antes de Jesus se manifestar no céu, ela chegou, né? E provavelmente ela não vai acabar assim tão cedo, não, como muitos pensam. Então, a importância de você conhecer a espinha dorsal é isso, que você vai encaixando alguns versículos que você vai encontrando, você vai encaixando dentro dela, tá? Então, eu quero animar os irmãos a estarem valorizando esse fundamento. Agora, se você abrir Mateus, capítulo 24, o Sermão do Monte, Jesus ali vai trazer uma cronologia dos acontecimentos, uma sequência, que para nós é a espinha dorsal. Mas queria que vocês abrissem aí comigo Mateus 24, versículo 3 e 4. Diz assim, está aí na tela: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Jesus começa respondendo algo que para ele era mais importante para a vida da igreja do que conhecer propriamente a sequência dos fatos. Não que não seja importante a sequência dos fatos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, na verdade, Jesus está dando uma ênfase, dizendo assim: olha, tenham cuidado, que ninguém vos engane. Então, nós vemos aí, em Mateus 24, 2 assuntos importantíssimos para a vida da igreja, que todos os discípulos precisam saber. Um tema
seria as advertências que Jesus faz. E não só em Mateus 24. Você vai ver aí, desde Mateus 21 em diante, Jesus fazendo uma série de advertências, né? Mateus 25, ele vai falando das parábolas, e aí essas advertências, elas são tão importantes quanto saber a cronologia. E em Mateus 24, versículo 25, no 24, Jesus está dando uma palavra para eles, e no 25 ele fala assim, ó, vede que eu vou-lo tenho predito. Ó, eu estou falando de antemão para vocês, prestem atenção. São advertências. Depois que ele dá a cronologia, em Mateus 24, versículo 32 e 33, ele diz assim, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo, então, o verão. O verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Prestem atenção, eu estou passando para vocês sinais. Então, quando vocês verem esses sinais acontecendo, saibam que eu vou estar às portas. Estou para chegar. Em Lucas 21, 28, ele faz uma advertência parecida. Ele fala, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, vocês prestem atenção. Então, vejam a importância de se conhecer os sinais e de se conhecer a sequência dos fatos, para que a gente possa saber o que está para acontecer e o tempo que Jesus está para chegar. Eu faço uma brincadeira, e é uma brincadeira, né? Que Jesus disse assim, o dia e a hora ninguém sabe. Isso é ponto pacífico, está na palavra do Senhor. E a brincadeira está em que, na época, nós vamos saber o mês e o ano. O dia e a hora não, mas o mês e o ano nós vamos saber. Por que a gente diz isso? Por causa das sequências de fatos que Jesus nos mostra até a chegada dele, até o aparecimento dele e até a subida da igreja. Então, em Mateus 24, Jesus começa falando, porque os discípulos fazem duas perguntas. Quando que vai ser a consumação dos séculos, né? Quando que vai ser quando essas coisas vão acontecer? E quais os sinais da tua vinda? Então, Jesus começa a falar sobre os sinais. E ele, no versículo 6 de Mateus 24, ele fala assim, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu tenho falado que eu, particularmente, tenho crido que essa passagem, para mim, se cumpriu nas duas grandes guerras mundiais. Por quê? Porque, de fato, naquela época, o mundo as pessoas achavam que o mundo ia acabar. Meu pai e minha mãe têm 95 anos, né, de idade, são lúcidos, e eles passaram por isso. Meu pai nasceu em 1925, principalmente a Segunda Guerra Mundial, né, ela veio, não só a guerra, veio associada também com peste, e muitos achavam que ia acabar o mundo. E Jesus fala aqui de uma época de guerras e de rumores de guerras. Ele fala assim, não vos assusteis, ainda não é o fim. Quer dizer que é uma situação em que muitos no mundo ficariam assustados e achariam que era o fim. Jesus está falando, ainda não é.
E os rumores de guerra, para mim, são o que seguiu, né? A guerra, que seria a Guerra Fria, né? Foi até 1991, se me falha a memória, de 49 até. Então, para mim, foi isso daí. Aí, em Mateus 24, versículos 7 e 8, então Jesus diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, Jesus está dizendo assim: haverá no fim, ele dá um nome para esse tempo do fim, ele dá um nome de período das dores. E ele diz assim: e o princípio das dores se dará com nação contra nação, reino contra reino, isso é uma grande guerra, fomes, terremotos em muitos lugares. Em Lucas 21:11, ele acrescenta que também haveria coisas espantosas e grandes sinais do céu. Esse período envolvendo guerra, uma grande guerra, muita fome, terremotos, porque fome, terremotos já existem. E não dá para a gente mensurar até quando isso vai. Guerras, Gil, mas também já existiram muitas guerras aí nesse tempo, sim. Mas aqui eu penso que é uma grande guerra mundial. Eu, particularmente, penso assim, porque ele fala assim, ó, reino contra reino, nação contra nação, então envolvendo muitas nações, né? E, ao mesmo tempo, nesse período, teríamos que associar, então, coisas espantosas, que a gente não sabe o que é, mas uma outra coisa que é simples a gente detectar, que seria grandes sinais no céu. Então, grandes sinais do céu, nós ainda não tivemos. E não é assim, uma estrela caindo, caiu um meteoro. Não, são grandes sinais no céu, associado a uma grande guerra, muita fome, epidemia. Então, quando esse quadro todo estiver formado, a gente vai saber que nós vamos estar já nesse princípio das dores. Então, ele começa com esses sinais. É importante a gente conhecer para poder ter ideia de que já começou. Nós sabemos que há uma semana ainda daquela profecia de Daniel, das 70 semanas, há uma semana que ainda não se cumpriu. E essa semana são 7 anos. E nós cremos que essa semana ela é dividida em 2 partes, de 3 anos e meio. E a gente tem, de certa forma, associado, pelo menos crendo, que talvez esse princípio das dores se dê na primeira metade da semana. Então, eu dizia que provavelmente pode ser que esse princípio das dores seria um período de 3 anos e meio, onde teríamos esses sinais indicados por Jesus como o princípio das dores. Nós não estamos fazendo uma afirmação categórica a respeito disso, mas eu, particularmente, tenho crido que pode haver, sim, essa coincidência, tá, do princípio das dores ser um período relativamente curto, de aproximadamente 3 anos e meio. Na metade dessa semana... Posso fazer uma dúvida agora, te interrompendo, desculpa? Pode. Mas esse princípio das dores não é a chamada a tribulação, é só essas pestes, é isso que o mundo inteiro passa, seja os ímpios, a igreja, terremotos, esse seria o princípio das dores, seriam esses... Isso, então... a continuação, eu penso que vai responder a tua pergunta. Porque, assim, nos 3 anos e meio, na metade da semana, o homem da iniquidade, ele
se apresentará para o mundo, se revelará ao mundo. E ele vem, conforme Apocalipse 13, versículo 2, o diabo é que dá a ele poder, trono e autoridade. Então, e ele, quando ele se levanta, ele vai perseguir a igreja, os santos, isso está em Apocalipse 13, versículo 7. Ele persegue os santos e ele persegue os judeus. É quando vai ter a tomada de Jerusalém, tá? Eles vão entrar lá e vão tomar Jerusalém. Então, na sequência de Jesus, no versículo 7, 8, ele fala do princípio das dores. Aí no 9, isso mesmo, pode pôr o 9. Aí ele fala assim, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ele está falando para quem? Falando para os discípulos. Sim. Então sereis atribulados. Quem será atribulado? A igreja. Os discípulos serão atribulados. E vos matarão. E aí sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, muitos acham que Jesus está falando dos judeus aí. Mas os judeus estão sendo odiados por muitas nações, não todas, mas muitas nações, mas não é por causa do nome de Jesus, porque eles nem acreditam em Jesus. Sim. Então, por outros motivos. Então, aqui Jesus não está falando para os judeus, está falando da igreja. Então, aqui... E nem dos discípulos da primeira igreja, porque eles também não foram odiados de todas as nações, foi uma coisa ali localizada. Só os judeus em Jerusalém é que promoveram isso. Depois isso veio lá para Roma, né? E lógico, em vários lugares houve algumas perseguições, mas aqui Jesus está falando do fim dos tempos. Sim. É uma resposta às perguntas aos discípulos dos sinais que aconteceriam da vinda dele. Então, não é no início da caminhada da igreja, né? Então, aqui Jesus, no 9, ele fala, então, olha, então, se no 7, 8 ele fala do princípio das dores, aqui agora ele segue adiante, fala, então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, ele está falando da perseguição que ele fará aos santos. No versículo 15, Mateus 24, 15 diante, Jesus fala da perseguição que vai acontecer com os judeus especificamente, a tomada de Jerusalém. Você vai ver melhor isso em Lucas 21, mas nós estamos lendo aqui Mateus 24, 15, ele fala assim, ó, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, esse lugar santo é Jerusalém, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobreirado, não desça tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então aqui Jesus está se referindo especificamente à tribulação dos judeus, a tomada de Jerusalém, que acontecerá na metade da semana. Porque nós sabemos que essa tomada de Jerusalém, essa abominação, a desolação, a assolação que vem, ela está profetizada em Daniel, e Jesus faz essa referência a Daniel, ele fala de Daniel, né? E lá em Daniel, se você for ver, fala que essa desolação vai demorar 1.290 dias, ou seja, 3 anos e 7 meses. Então, ela começa mais ou menos na metade dessa última semana e vai até o final, né? E
Então, nós estamos vendo uma sequência. Começa com uma grande guerra, com grandes sinais no céu, fome, terremotos, epidemias na terra. Esse é o princípio das dores. Segue-se com o quê? Com a tribulação, com a perseguição dos santos. E não quer dizer que esses santos vão ser perseguidos 3 anos e meio. Eu, particularmente, a gente até nunca chegou a conversar muito sobre esse tema, mas eu creio que não vai ser 3 anos e meio sendo perseguido, porque eu creio que lá em Apocalipse 12, quando fala da mulher, eu penso que a mulher possa ser a igreja que é perseguida. E ali fala que ela é levada até um lugar fora da vista da serpente, onde ela é sustentada por tempos e metade de um tempo, ou por 1.260 dias. Então, eu creio que há uma estratégia de Deus para sustentar a igreja, né? E então, assim como no começo muitos ou vários irmãos vão morrer, Sim. e justamente talvez por não saberem essa sequência de fatos, vão estar desapercebidos, e aí vão ser pegos e não vão negar Jesus e vão morrer por causa disso. Mas eu creio que muitos vão ser sustentados e vão participar do arrebatamento, porque vai ter arrebatamento de vivos. Então tem uma sequência aí, tá? Então uma grande guerra, com grandes sinais no céu, aí a gente vai saber que estamos no princípio das dores. Segue-se quando levanta o anticristo, o iníquo, o homem da iniquidade, se levanta na terra, vai ser um governante do mundo, e aí os santos vão ser perseguidos. E concomitantemente também os judeus vão ser perseguidos. Jerusalém vai ser tomada, está lá em Zacarias 14, né? Você vê isso com muita clareza, vai ser tomada, tem muitas outras passagens que falam sobre isso. E então nós vamos ter esse período chamado de grande tribulação, porque vão ter muitas coisas acontecendo na Terra. Por exemplo, tem as 2 testemunhas nesse período. As 2 testemunhas, está lá em Apocalipse 11, fala que quando elas morrerem no finzinho da semana, o iníquo consegue matá-las, diz que os homens vão fazer festa na terra, vão trocar presentes, porque eles tinham lançado os flagelos sobre os moradores da terra. Então, muitas aflições na terra. Então, vai ser... Por isso que Jesus denomina período das dores, porque realmente vai ser um período muito difícil, né? Mas a igreja vai ser sustentada pelo Senhor. Ok, Gil, então, diga. Para a gente aproveitar algumas perguntas que estão meio na espinha dorsal aí, não ter que voltar no tema, acho que elas são melhores respondidas agora. Tem uma pergunta aqui que eu acho que está nesse pedaço aí do Isaías e a reconstrução do templo, que está, né, no meio desse tempo aí, acho que você pode dizer, e eu já vou colocar a segunda, que talvez é mais simples, sabe? Gil, por muitas vezes ao ler os versículos sobre as 2 testemunhas que você acabou de falar, sempre tenho a impressão que poderiam ser Moisés e Elias. É possível que sejam? Você falou que responderia de tudo. Sim. A respeito das 2 testemunhas, está dentro do campo da curiosidade, porque não tem como nós sabermos, seria pura especulação, né? Eu, particularmente, já penso que não seria Moisés, eu creio que não, porque a Bíblia fala da morte dele, que o corpo dele foi escondido e tal, mas fala da morte dele. Eu sempre respondo assim: eu não conheço nem Moisés, nem conheço Elias. Se eles aparecerem lá, para mim vão ser 2 homens que eu nunca vi na vida.
Então, para a igreja, não vejo nenhuma importância saber exatamente quem são. O que a gente tem que saber é que são 2 homens que o Senhor tem reservado, tem preparado. Talvez aquela teoria de Enoque e Elias, que não morreram, foram levados, se fosse assim, alguém do passado, talvez fosse até mais plausível. Mas para mim, eu acho que vão ser 2 homens que vão aparecer aí, a gente nunca tenha visto nem conhece, tá? A respeito da construção do templo, em Daniel capítulo 9, no versículo 27, diz assim que o iníquo, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, na metade da semana, ele faz cessar os sacrifícios e a oferta de manjares. Para que os sacrifícios sejam oferecidos e as ofertas, o templo tem que estar construído, né? E eu também vejo lá em Daniel capítulo 8, versículo 11, fala assim: se engrandeceu-se até o princípio do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então, em Lucas 21, Lucas 21, versículo 20, em Mateus 24, 15, Jesus está respondendo a seguinte pergunta dos discípulos: quando acontecerão essas coisas? Que coisa? Jesus tinha falado do templo, alguns discípulos falaram assim: olha, Senhor, que pedras são essas? Que construção! E Jesus fala assim: vocês estão vendo isso daqui? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí eles perguntam: Senhor, quando que vai acontecer isso? E Jesus fala, então vem responder especificamente essa pergunta em Mateus 24, do versículo 15 em diante, e mais explicado em Lucas 21, 20. Tempos atrás, o Ivan tinha nos ensinado que isso tinha acontecido no ano 70. Sim. E de fato, no ano 70, o templo foi destruído, e ele está destruído até hoje, não foi reconstruído até agora. Mas a gente sentando e vendo e lendo Lucas 21, versículo 20 em diante, a gente vê com muita clareza, associado a outras profecias, com muita clareza que Jesus não está se referindo ao que aconteceu no ano 70. Porque aqui ele fala, em Lucas 21, ele fala de ser levados cativos para várias nações. Em Joel fala dos homens, de crianças e mulheres sendo vendidos a preço vil, né, como escravos para os países ali ao redor de Israel, né, países muçulmanos. Então, a gente vê que o santuário, o templo, ele vai ser construído e vai ser destruído justamente pelos países ali ao redor de Israel que vão invadir, ok? Sim. Então, por isso que a gente crê que haverá a construção desse templo. Aliás, eu também já falei sobre isso lá no meu canal do YouTube. Eu tenho um vídeo específico para isso, né? Que o terceiro templo vai ser destruído, tá? Muito bem, seguindo então a cronologia que Jesus nos deu, nós falamos que o princípio das dores se dá com uma grande guerra e grandes sinais no céu associados. Aí, na metade da semana, então, a perseguição dos santos, né, versículo 9. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. No versículo 15, a perseguição dos judeus, né, a tomada de Jerusalém. E aí, no versículo 29,
ele retoma a cronologia e ele diz, então, assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, a gente vê que o Senhor, ele apaga as luzes do universo, vai deixar o mundo em trevas, em escuridão. Aí a gente não sabe quanto tempo, pode ser um dia, pode ser horas, pode ser muitos dias, nós não sabemos, né? Eu, particularmente, especulo que não vai ser um dia apenas. Eu penso que vão ser vários dias, né? Mas isso é especulação. Então, o Sol e a Lua, tudo escurece, as estrelas caem do firmamento, os poderes do céu vão ser abalados. E aí, então, no versículo 30, Jesus segue dizendo assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Veja bem, Jesus não aparece só para alguns, não tem um aparecimento secreto, arrebatamento secreto da igreja, não existe isso, né? Está muito claro aqui que todos verão, né? O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, o sol escurece, Jesus aparece, e o sol e a lua escurecem justamente para que depois todos possam ver a glória, né, de Jesus, né? A luz do Senhor aparecendo no céu, o destaque de agora um novo rei que está tomando posse desse mundo, os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor, né? Essa é a sétima trombeta, né? A gente pensa que a sétima trombeta está falando justamente do aparecimento de Jesus no céu. E o versículo 31, quando Jesus aparece no céu, aí no versículo 31, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, vai ter muita trombeta sendo tocada, muita música, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma ou outra extremidade dos céus. E na versão dada por Marcos, capítulo 13, ele fala da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Justamente porque primeiro acontecerá a ressurreição dos mortos, que estão lá em cima, e eles vão ao encontro de Jesus nos ares, e nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Isso daí está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante, né? Fala que o Senhor mesmo, né, descerá do céu, né? E os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e assim nós vamos estar para sempre com o Senhor. Então, veja, essa é a espinha dorsal que o Senhor nos deu. A igreja vai ser arrebatada. Quando? Depois que Jesus aparecer no céu. Jesus só vai aparecer no céu quando? Depois que o sol e a lua escurecerem. O sol e a lua vão escurecer quando? Quando terminar a grande tribulação. Fala assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol e a lua escurecerá. Então, só quando terminar a grande tribulação. E a grande tribulação vai começar quando? Depois que tiver uma grande guerra associado a grandes sinais no céu. Aí, então, nós temos essa sequência. Eu dei a sequência do modo invertido, né? Sim. Para ir daqui para lá e de lá para cá. Então, de todos os lados que você vai, não dá para você crer no pré-tribulacionismo.
é muito importante isso que o Gil falou, de nós termos bem estabelecida essa espinha dorsal para que todo o resto possa se encaixar, né, Gil? Veja que é uma espinha dorsal, e é uma espinha dorsal curta. Sim. Porque Jesus, ele deu aquilo que a igreja precisa saber. Sim. Não que as outras coisas a igreja não tenha que saber, não é isso. Mas nós estamos falando de fundamentos. Como nós estamos falando de fundamentos, o que a igreja precisa saber é isso daqui. Porque, veja bem, Jesus não fala o que acontece depois que a igreja sobe. Né? Porque depois que a igreja sobe, Jesus vai enviar a ira dele. E a ira, enquanto a igreja está lá em cima, comemorando as bodas com o cordeiro, com o seu noivo, né? Aqui na terra vai ter a ira do cordeiro. Então, coisas terríveis. Então, aqueles flagelos, as 7 taças, né, de Apocalipse, e aí são a ira do cordeiro, né? E também não fala, por exemplo, do milênio. Quando Jesus, assim que termina as bodas do cordeiro, Jesus desce, aí tem o Armagedon, Jesus mata todo aquele exército preparado pelo anticristo, né? E aí o anticristo, falsos profetas são lançados no lago de fogo, o diabo é preso por 1000 anos, e aí Jesus começa, junto com a igreja, a reinar aqui na terra. Então os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor, do seu Cristo, porque Jesus vai reinar aqui na terra por 1000 anos. E esse milênio, ele se dá justamente após a igreja subir e descer com Jesus para estabelecer esse milênio. Aqueles que morreram sem Cristo, eles permanecem mortos. Aí tem 1000 anos de Jesus reinando aqui na Terra. No final desses 1000 anos, então nós sabemos a história, as nações que estão aqui, elas vão marchar contra Jerusalém para querer batalhar contra Jesus, né? E aí então fogo cai do céu e mata todos. E aí vem o juízo, o grande trono branco. E para esse grande trono branco, tem então a segunda ressurreição. Essa segunda ressurreição, então, é para os ímpios, para os perdidos, né? Então, Jesus nos fala aquilo que é importante para a igreja, né? Para a igreja subir, é o ápice da igreja, é o casamento com o noivo. Sim. E é justamente o que nós precisamos estar mais atentos, né, Gil? Para estar prontos para isso, né? Não adianta nada a gente saber absolutamente tudo sobre o milênio que acontece depois, se agora a gente não está pronto para o tempo que a gente está vivendo, né? Exato. Ótimo.